Apocalipse, livro de Esther, capítulo de número 2, versículo de número 5. Esther 2, 5 é o texto base para a nossa interpretação. Esther 2, 5. Quantos encontraram, digam amém. Versículo 5 que escrito está: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Hadassah. Este criara a Hadassah. Repita após mim: Hadassah. Ninguém ouviu. Vamos lá. Hadassah, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Era moça bela, de parecer e formosa vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Podeis se assentar. Queridos, preciso de 10 minutos da sua atenção, essa introdução, e a seguida aplicaremos o que Deus tem para a gente. Quantos estão comigo, digam amém. O livro de Esther, na minha opinião, é um dos livros mais extraordinários de todo o Antigo Testamento. Apesar de ser conhecido como um diminuto. Para quem não sabe o que é um diminuto, o diminuto na gramática portuguesa é um livro curto que fala muito em suas expressividades, ainda que não tenha tamanho para falar tanto assim. Esther, o seu livro, foi escrito aproximadamente no ano 450 a.C. Até hoje, há algumas divergências acerca da autoria que denota o livro de Esther. Alguns dão a autoria para Esdras, porque foi Esdras o fundador da sinagoga dentro da Babilônia. Os manuscritos pós-babilônicos foram escritos por Esdras, como o livro de Crônicas, Esdras, e alguns datam até o livro de Neemias. E como Esdras foi a peça principal pós-babilônica para a restauração da lei e a criação do Sinédrio, alguns dão a autoria do livro de Esther a Esdras. Outros já dão autoria ao livro de Esther ao tio primo dela, conhecida como Mardoqueu. Mas apesar de ser chamada pela autoria de Esdras ou Mardoqueu, o importante é que essa mulher viveu um período de restauração, o período do governo do rei Xerxes I, conhecido como Assuero, que foi do ano 485 até o ano 464, o período de 20 anos de reinado, quando essa mulher se tornou rainha no lugar de Vasti e iniciou o reinado com ele. Na verdade, o livro de Esther é um dos livros mais memoráveis pelos judeus até hoje, pois ele é conhecido como uma Megilá. Para quem não sabe o que é uma Megilá ou uma Megilot, no termo hebraico, uma Megilá são 5 livros ou rolos que são lidos no meio das festas judaicas dentro das sinagogas. Entre as 5 Megilá está a primeira Megilá, que é o Cântico dos Cânticos. O livro dos Cânticos é lido no dia da festa do Peshach, ou a festa da Páscoa, no dia da festa da Páscoa, como no período do Shavuot, que é a festa do Pentecoste. É lida o livro de Ruth nesse período da Megilá. No dia do Pentecoste, todo judeu ficava diante dos líderes religiosos, como sacerdote, ouvindo a leitura na festa do Pentecoste do livro de Ruth, como o livro de Lamentações, que é lido no período da festa do Tisha B'Av. O termo Tisha B'Av
significa luto e jejum. É o período em que o povo de Jerusalém entra em um período de jejum nacional e lê o livro de Lamentações, lembrando da queda de Jerusalém no ano 586 por Nabucodonosor e no ano 70 por General Tito, onde 2 vezes o templo de Judá foi brutalmente destruído, ou o quarto Tisha B'Av, que é conhecido como a festa do Sucote, que é lido o livro de Eclesiastes, das tendas ou das cabanas, e o último Megillah é conhecido como o dia do Purim, a festa do livramento, onde se lê até hoje o livro de Esther anualmente pelos judeus em Jerusalém. É o período em que Deus levanta Esther como um novo selo divino para o novo período de Jerusalém. Na verdade, Esther é a restauração divina de um novo pacto depois da queda de Jerusalém, que foi no período do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico foi o pior período em que Jerusalém viveu dentro de um sofrimento, vivendo 70 anos de exílio dentro de cruéis 17 anos de deportações. A primeira deportação foi no ano 605, quando foi levado por Nabucodonosor, após vencer a batalha de Carquemis contra o rei Neco, aproximadamente 600 jovens de Judá, da linhagem real, entre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias. É o período do primeiro ataque, onde começa o lamento de Sião, onde Jerusalém começa suas percas e danos e sua queda. O segundo ataque que Nabucodonosor vai enviar a Judá é no ano 597, quando vão ser levados aproximadamente 10 mil valentes, que está escrito em 2 Reis 24:15, vai ser levado carpinteiros, ferreiros, boieiros. Nabucodonosor, com aproximadamente 32 anos, ele quer reformar a Babilônia e fazer da Babilônia uma das 7 maravilhas do mundo antigo. É quando ele exila Jerusalém e leva os 10 mil valentes. Entre eles vão ser levados Ezequiel, Mardoqueu e os idosos, que eram pai de Radás. E aqui começa a história dela, mas eu já volto para cá. O último ataque é 11 anos após o segundo, no ano 586, quando se cumpre a profecia de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, que o campo não produza mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais e nos currais não haja mais gado. 45 anos antes do exílio babilônico se iniciar, Abacuque já havia profetizado no ano 645 que haveria uma queda de Jerusalém por causa das rebeldias que Jerusalém estava vivendo, porque o período que Jerusalém estava vivendo antes da Babilônia era um período conhecido como sofisma. A palavra sofisma é uma palavra grega que significa aparência de verdade com um fundo mentiroso. Era o período que Judá sabia fazer culto, sabia fazer festa, sabia ornamentar e sabia ofertar, mas não sabia viver o culto pós-culto quando o culto acabava. E é nesse período que Deus permite que a Babilônia, dentro de 17 anos de deportações, 605, 597, 586, destrua toda a nação de Judá, e aproximadamente 58 mil judeus foram brutalmente assassinados, mulheres foram estupradas e crianças esquartejadas. Entre essas brutalidades que aconteceu no ano 586, a esposa de Ezequiel foi brutalmente assassinada. No capítulo 24 de Ezequiel, Deus chama ele de manhã e diz: arrancarei o desejo de seus olhos como um golpe, não chora, não faças luto, não te humilhes. E me falou Deus de manhã. À tarde, a minha esposa foi brutalmente assassinada. Dentro dessa arrasar da Babilônia e Judá, milhares de pessoas morreram, e alguns profetas dentro de sua alma se frustraram, como o profeta Jeremias, que escreve o livro de Lamentações no capítulo 3, dizendo que o Senhor envelheceu a sua pele, ele se esqueceu do bem, com pedras quebrou seus dentes. Agora imagina, irmão, alguém levar um tapa na boca já é horrível. Imagine Deus pegando uma pedra e quebrando seus dentes. Ele diz: esqueci-me do bem, me colocou como alvo do seu dardo inflamado e me atingiu. Não quero mais saber do Senhor. Mas para continuar de pé, ele diz: eu quero somente trazer à memória o que pode me dar esperança. Os terríveis lamentos de Jerusalém, que até hoje, no dia do Tisha B'Av, a festa do jejum e do luto, é comemorado diante do muro das lamentações. Quem nunca viu, ou seja no Google,
ou num Stories, quando você vê diante do Muro das Lamentações, milhões de judeus reunidos, clamando, orando e chorando. Isso é comemorando e lembrando da queda de Jerusalém, tanto no ano 586, como no ano 70, pelo general Tito, que eu falei um pouco disso semana passada. O lamento de Sião chegou, e Deus permitiu as deportações, mas só que do mesmo jeito que Deus falou que Jerusalém caía, Deus levanta Jeremias para dizer que o cativeiro que teve um início também teria um fim. Jeremias diz: Jerusalém, envia uma carta para Babilônia, dizendo que o cativeiro duraria 70 anos. E é nesse período que é criado a sinagoga dentro da Babilônia. Alguns dizem que Esdras cria essa sinagoga para preservar a lei. E aqueles que ainda tinham fé no Senhor no meio da destruição babilônica. E nesse período que dura 70 anos, antes de concluir a queda da Babilônia, algumas transições vão acontecer. A primeira transição é que Nabucodonosor morre. Depois da morte de Nabucodonosor, vem um sucessor dele. E qual é o nome do sucessor de Nabucodonosor? Evil-Merodach. Quem é Evil-Merodach? Evil-Merodach é o filho de Nabucodonosor que sucede ao trono no lugar do pai. Mas por que quase ninguém ouviu falar sobre Evil-Merodach? Porque Evil-Merodach é um rei que assume o trono do pai e nunca venceu guerras para tomar posse do trono. E quem não vence guerras para manter sua história, a Bíblia não registra como herói da fé, pois não tem moral para sentar no trono, pois ele assumiu um trono que não foi ele que venceu. A história das crônicas babilônicas nota o nome de Evil-Merodach, mas como ele não é alguém que teve honra, a Bíblia não menciona quem ele é. Depois que passa Evil-Merodach, vem o sucessor e o segundo filho de Nabucodonosor, Amel-Marduk, mas ele fica apenas 2 anos no trono, e é alguém que também não tem honra e não assume a responsabilidade de vencer guerras. E é quando vem o terceiro sucessor, e esse aqui eu sou apaixonado. E quem é o terceiro sucessor de Nabucodonosor? Conhecido como Nabonido. Pastor, quem era Nabonido? Nabonido era um arqueólogo que trabalhava nas arqueologias egípcias. Um dia, Nabonido chama seu filho de aproximadamente 26 anos de idade, conhecido como Belsazar, e diz: o pai vai trabalhar nas arqueologias egípcias, porque além de um grande construtor de templos, Nabonido, dentro da Babilônia, ele havia construído o grande templo da deusa Sin, ou Instá, a deusa da fertilidade e do amor. Ele vai para o Egito numa viagem, trabalhar em arqueologias para fazer a Babilônia crescer no conhecimento, enquanto o filho dele assume o trono no lugar dele. O filho dele, ao invés de governar como alguém que é herdeiro do trono, ele decide fazer uma festa só porque era dia da deusa Instá. Ele decide fazer um culto. E que culto é esse? Ele vai fazer 7 dias de festa. A deusa Instá, que é conhecida como deusa do amor, da fertilidade e da deusa da sexualidade. É uma entidade que predomina o mundo desde o início da era do homem. Por exemplo, na época de Abrão, o nome dela era Inanna, a deusa estrela. Na época de Acabe e Jezabel, era conhecida como Instá ou Astarote, casada com Baal. Na época de Daniel na Babilônia, era conhecida como Instá, a deusa da fertilidade. Na época de Paulo em Roma, é conhecida como Diana, Artemis, Afrodite, e no período de José no Egito, é conhecida como Ísis. E hoje, ela é dedotada dentro dos terreiros de Umbanda como Pombagira. É uma entidade que predomina desde o início da era do homem e domina até hoje. E essa entidade, em diversos países, tem um nome diferente, mas o culto dela é o mesmo: sexo livre, libertinagem, prostituição e promiscuidade. Belsazar, ele decide fazer um banquete para adorar essa entidade. Ele vai fazer 7 dias de festa e de culto livre. E como é que é essa festa dentro da Babilônia? Fecha os comércios e abre as prostituições. Para quem não sabe, dentro da Babilônia havia 12 prostíbulos. As portas são abertas. E dentro de 7 dias de festa, se deita homem com homem, mulher com mulher, adulto com criança, uma prostituição degenerada. Imagine você, 7 dias de festa de prostituição. No primeiro dia, deita homem com homem, mulher com mulher, adulto com as crianças. No segundo dia, mais prostituição, vinho, embriaguez, homem com homem, mulher com mulher, adulto com criança. Só no palácio de Belsazar
tinha 1000 príncipes dentro do banquete. Diversos jovens que cresceram com eles, que se tornaram príncipes, estão se prostituindo. 4 dias de festa, homem com homem, mulher com mulher, adulto com criança e mais prostituição. 5º dia de festa, mais prostituição, vinho, embriaguez, homem com homem, mulher com mulher, adultos se prostituem com animais. 6º dia de festa, mais prostituição. Mas no 7º dia, ele embriagado, bêbado, decide ter uma ideia inusitada. E qual é a ideia dele? Eu quero beber do mesmo vinho que eu estou bebendo e me prostituindo há 7 dias de uma maneira diferente. Qual maneira, senhor Belsazar? Eu fiquei sabendo que tem aqui na Babilônia os utensílios sagrados que Nabucodonosor conquistou, que foi trago de Jerusalém. Eu quero beber um vinho santo. Me traz uma das taças sagradas de Jerusalém. E eu quero beber um vinho dentro dessa taça que os judeus chamam de sagrado. Eu imagino alguém olhando para para Belsazar e dizer: tem certeza que você quer mexer com o que está quieto? Tem certeza que você quer tocar nesse utensílio sagrado que não te pertence? Você conhece a história desse Deus que é o dono dessa taça? Não conheço, me conte um pouco. O Deus dessa taça é tão reverenciado dentro da Babilônia, mas tão reverenciado, que um dia Nabucodonosor sonha e não sabe o que sonha, ainda quer a interpretação do que sonhou. Então ele manda um edito pela Babilônia que quem não interpretasse seria brutalmente assassinado. Deus tira o sonho de Nabucodonosor, dá na mente do filho da taça, que é Daniel, só para honrar Daniel na Babilônia e fazer de Daniel um dos 3 primeiros ministros da Babilônia, e assim o fez. Tem certeza que quer mexer com o que está quieto? O dono da taça na Babilônia é conhecido como tão grande e tão poderoso, que um dia, na loucura e vaidade de Nabucodonosor, ele tem a decisão de fazer uma estátua métrica, e quem não se dobrasse seria lançado numa fornalha aquecida 7 vezes. E 3 filhos do dono da taça não se dobrou: Ananias, Misael e Azarias. E na hora de lançar os 3 garotos, quem foi jogar eles na fornalha foi queimado. E quando jogou os meninos lá dentro, eles ficaram intactos. E Nabucodonosor, ao olhar para a fornalha, além de ver os 3 intactos, ainda viu no meio deles o dono da taça. Tem certeza que quer mexer com o que está quieto? O dono da taça é tão celebrado e tão poderoso dentro da Babilônia, que um dia Nabucodonosor, dentro da sua vaidade, passeando pelos palácios de Babilônia, ele disse: quem pode contemplar a grandeza da Babilônia, que eu formei com a força do meu poder, por tirar a glória do dono da taça e transmitisse para si? Deus fritou o chip cerebral dele e transformou ele em animal. Ele começou a pastar, urinar nas calças, comer capim e vegetar feito animal durante 7 anos. Tem certeza que quer mexer com o que está quieto? Mas mesmo um Deus histórico que habitava na Babilônia, ele não quer ouvir nem aceitar. Por que ele não quer ouvir nem aceitar? Porque quem não trabalha para conquistar o que tem, não valoriza o que possui. Ele está num trono que ele nunca lutou para ter. Então por que valorizar se ele nunca sangrou para sentar lá? Então ele diz: não quero saber da história passada, me tragam a taça. A sacerdotisa de Instar invade a casa do tesouro de Jerusalém com uma bandeja de prata. O judeu diz que uma glória sai dos utensílios, ninguém consegue ficar de pé, mas pegam uma taça com pouca força, jogam em cima da bandeja de prata e trazem diante de Belsazar. De cima, sem encostar na taça, alguém, um serviçal, coloca vinho dentro da taça. Quando ele encosta a mão podre, que está se prostituindo há 7 dias, e vai virando a língua e o vinho na boca, que ele está se prostituindo há 7 dias, do nada, uma nuvem desce no meio da festa. Ninguém consegue se enxergar nenhum palmo, mas no centro da nuvem, uma forma que parecia de mão por causa do fogo, que encosta na parede e começa a riscar em brasas incandescentes, chamando a atenção. Quando termina de escrever, a mão incandescente volta para o centro da mesa e desaparece. Quando olham para Belsazar, a rótula do seu joelho está mole, batendo uma na outra. Ele de moreno está esbranquiçado e todo mundo olha para ele. Eu falei para não mexer com o que estava quieto. Ele, sem saber como agir, olhando estatalado para a escrita na parede, ele diz: quem é
que pode interpretar. Aí a rainha, a esposa dele, diz: meu rei, eu não queria te enganar não, mas essa letra que está escrita na parede, eu só vi em um lugar. Aonde? Nos pergaminhos de Daniel. Somente ele pode interpretar. Mandem chamar Daniel. E quando Daniel, com aproximadamente 90 anos de idade, se apresenta na porta do banquete, ele diz: Daniel, além de todas as honrarias, púrpuras, ouro e prata, se tu me reverenciar com a escrita que está ali, eu te falo o terceiro na Babilônia. Ele diz: fica com a tua honraria para você, mas o que está escrito ali eu sei. Como tu sabe? Porque é a mesma letra que eu conheci pequeno do Deus de Jerusalém, dentro de Jerusalém. É a mesma letra que meus pais e sacerdotes escreviam. Então o que está escrito, Daniel? O que está escrito é Mene, Mene, Tekel, Parsi. Pesado, pesado, medido, medido, foste na balança, foste encontrado em falta. E hoje passará de ti o seu reino. Foi Daniel acabar de interpretar. Quem entra no portão do banquete? Ciro, no ano 539. Por que Ciro entra? Porque Ciro é uma profecia que Deus tinha que cumprir. No livro de Isaías que está escrito: que digo de Ciro? Ele é meu pastor e fará tudo que me apraz. Quando Daniel termina de interpretar, Ciro invade os aquedutos de Babilônia, invade, acaba com o banquete, mata Belsazar, acaba com a festa e leva a coroa da Babilônia para dentro da Pérsia. Os judeus escravos é liberto, mas só que quem viu a grandeza da Pérsia e quer continuar na Pérsia, seguem o grande rei Ciro. Depois da morte do rei Ciro, vem o filho de Ciro. Quem é o filho de Ciro? Xerxes I, conhecido como rei Assuero. Como Xerxes I era um rei como Salomão, que não havia vencido guerras, mas conquistou por causa de seu pai todo mundo da Índia à Etiópia, as províncias que estavam sobre o seu domínio. Ele decide fazer uma festa de 6 meses. Nesse banquete de 180 dias, ele decide convidar 127 príncipes de 127 províncias e decide mostrar a grandeza do seu reino e a beleza que estava sobre ele e sobre o seu poder. Depois do segundo dia de festa, ele já embriagado, ele olha para os príncipes e diz: gostaram dos ouros que meu pai conquistou? Gostou das pratas e dos ouros que está na força do meu poder? Agora eu quero te mostrar uma grandeza maior do que o ouro e a prata que eu tenho. Qual é a grandeza, grande rei Assuero? A grandeza é a minha rainha, a rainha Vasti. Mandem trazer a rainha Vasti. Pastor Cleito, meus amigos, eu fiquei me perguntando, quando mandou trazer rainha Vasti para se apresentar no banquete os 127 príncipes, eu me perguntei por que ela não quis se apresentar. Rashi, um judeu que conta na Talmud, ele diz que Vasti pelo rei foi ordenada que a beleza corporal dela fosse exposta. Como assim? A roupa persa era uma roupa larga que cobria do pescoço aos pés e tampava com uma coroa muito grande, pesada na cabeça. E como vai mostrar a beleza da rainha mostrando roupa? Então o rei Assuero mandou despir a rainha para que todo mundo visse as curvas do seu corpo e olhassem para ver a grande beleza do corpo da esposa do rei. Mas só que a rainha Vasti é um tipo de mulher que grita: eu prefiro perder a coroa do que perder meu caráter. Eu prefiro perder a coroa, mas não perca a dignidade. Se meu esposo me quer só para ele, eu me apresento, mas se for para outros, não vou me apresentar. Ela não vai, ela é destituída e tirada, não é mais rainha. Mas só que no outro dia, quando Assuero está deitado na cama, ele sente saudade, e os serviçais estão vendo que ele está com o semblante entristecido, querendo Vasti de volta. Até que alguém chama ele e diz: meu rei, a gente não pode trazer Vasti de volta. Por que não? Porque o senhor a expulsou diante de todo o país, e se o senhor trouxer ela de volta, nenhuma esposa mais vai respeitar o seu marido. Então escolha uma jovem que seja bela e agradável aos seus olhos, para essa ser a nova rainha no lugar de Vasti. Aqui entra a história de Radassa. Repita após mim: Radassa sim, Ester não. Tá fraco, vamos de novo, diga: Radassa sim, Ester não. Pastor,
por que Radassa assim, se é para alguém voar daí? E Esther não, é porque o nome dela nunca foi Esther. O nome dela é Radassa. Pastor, me prova que o nome dela nunca foi Esther, mas o nome dela é Radassa. Isso aqui vai marcar a história da sua vida. Sabe por que o nome dela nunca foi Esther, mas o nome dela é Radassa? Por quê, pastor? Porque Assuero comandava da Índia a Etiópia, era escravo de diversos países, cultura e etnia, e para ele não se perder no comando das colônias dos escravos, ele disse: todos os escravos estrangeiros que quiser vir para a Pérsia pode vir, mas tem um porém, só vai entrar se aceitar que o seu nome original seja mudado para a origem da onde ele veio. Quando veio o povo judeu que foi liberto no ano 539 por Ciro, veio o povo judeu para a Pérsia, os eunucos fizeram a pergunta: quem é esse moço judeu que está vindo? Aí a Bíblia não conta o nome dele original, mas ele diz: meu nome é tal, então teu nome vai ser mudado para o Deus da origem da onde você veio. Da onde você veio? Eu vim cativo da Babilônia. E qual é o nome do Deus da Babilônia? O nome do Deus da Babilônia é chamado de Marduk, mas só que Marduk é no caldaico e na língua persa Marduk é Mardoqueu. Então o nome dele foi mudado para a entidade babilônica, para originar da onde ele veio. Aí o eunuco ainda diz: e quem é essa moça bela? Ah, essa moça bela é uma menina órfã que eu tomei como filha. Qual é o nome dela? O nome dela é Radassa. Veio da Babilônia também? Veio. E qual é o nome da deusa da Babilônia? O nome da deusa é Instar, a deusa que no dia que o seu pai Ciro entrou, acabou com a festa por causa da mão do Deus poderoso de Jerusalém, que escreveu na parede. Instar, a deusa da fertilidade. Instar no caldaico, mas na língua persa o nome dela é Esté. Então mudaram o nome dela para a entidade babilônica, para identificar da onde ela veio, mas o nome dela nunca foi Esté. O nome dela é Radassa. Pastor, porque o nome dela é Radassa? Prepara para voar daí. O nome dela é Radassa porque o judeu, ele não coloca o nome do filho pela beleza que o nome tem, mas sim pela situação que ele está vivendo. Prova: um dia eu perguntei para o meu pai, senhor Mário Miguel, hoje ele tem 65 anos. Eu falei: meu pai, por que meu nome é José Antônio? Antigamente, com 15 anos de idade, todo idoso se chamava José. Pode ver alguns anos atrás, todo idoso se chamava José. É José Francisco, é José Benedito, é José Otávio, todo mundo era José. E na escola eu era zoado de vovô, porque todo ancião era chamado de José. E eu perguntei: pai, todo mundo me zoa de velho na escola, porque meu nome é José Antônio, dois nomes velhos. Ele disse: porque José é o nome do pai que eu não conheci, e Antônio é o nome do tio que me criou no lugar de meu pai. Então José é em homenagem a meu pai e Antônio é em homenagem a meu tio. Por isso esses dois nomes próprios, José e Antônio, entendeu? Porque a gente no Brasil coloca o nome do filho pelo significado positivo que o nome tem. Não reparou? Todo nome de filho de crente, quando não é Davi, é Mateus, é Lucas, é Marcos, é João, é Pedro, é Tiago, é André, é Levi. Por que o nome nosso é assim? Porque a gente coloca o nome segundo a positividade. Aí tu pergunta: por que o nome do teu filho é Davi? Porque foi um rei que venceu o gigante, o maior rei de Jerusalém. E como Davi governou, o meu filho também governará. Porque é Mateus, Marcos, Lucas e João? É porque eram heróis da fé que com Cristo marcaram o nome da história. Porque a gente coloca o nome do filho pela positividade que o nome tem, mas o judeu não. O judeu coloca o nome pela situação que ele está vivendo. Prova, pastor? Provo. Você lembra de Elimeleque, marido de Noemi? Por que eles saíram de Belém e foram para Moabe? Sabe por que saíram de Belém e foi para Moabe? Porque a fome em Belém já era muito grande. Prova: no meio da fome
nome, Noemi engravida. E qual é o nome do primeiro filho de Noemi? Malom. E o que significa Malom? Malom significa doente. Vem cá, alguém colocaria o nome do filho de doente para todo mundo na sociedade dizer: ó, doente, vem aqui. Então por que o nome dele foi colocado de doente? Para todo mundo olhar para o dia e a hora do nascimento de Malom e dizer: a situação de Noemi está doentia, a fome piora e ela tem outro filho. Porque crente é assim, espera a crise chegar para engravidar, a fome piora, ela engravida de novo. E qual é o nome do segundo filho? Quilion. E o que significa Quilion? Fracasso ou fracassado. Me responda, alguém colocaria o nome do filho de fracasso ou fracassado para todo mundo olhar e dizer: ó, fracassado, vem aqui. Então por que o nome dele é Quilion? Para todo mundo olhar para Noemi e ver a história dela doentia e piorou, fracassada. Por isso que ela sai de Belém e vai para Moabe. Vamos para uma história mais próxima. Você lembra da história de Icabô, a esposa de Finéias? Fica sabendo que o sogro cai da cadeira e morre. Ofni, o cunhado, morre na guerra. O esposo Finéias também morre. Ela entra em trabalho de parto prematuro. Quando a parteira vai levar o filho e entregar na mão dela, ela amaldiçoa o filho, virando as costas, gritando: e acabou! Que significa foi-se a glória de Israel. Agora imagina a criança na escola. Todo mundo que olhava para Icabô lembrava do dia da maldição, da morte do sumo sacerdote e da presença de Deus que não está mais em Jerusalém. Agora imagina, todo mundo que chamava Icabô, era impossível não lembrar da desgraça, da destruição de Israel e da morte dos sacerdotes e da presença de Deus que foi levada. Imagine o trauma psicológico de Icabô. Imagina nas comunidades, todo mundo falando: teu dia é um dia maldito, teu dia é um dia de guerra. É igual até hoje, ninguém se esquece do ano 1912, que é o período do Titanic. Esses dias, por causa da implosão submarina, todo mundo começou a falar disso de novo. Era uma data memorável por causa da morte dos sacerdotes. O nome de Icabô, pastor, então finalmente, porque o nome da garota é chamado de Radassa. Sabe por quê? Porque os pais dela foram levados no ano 597. Pega isso aqui, que ano é esse? Nabucodonosor com 32 anos de idade, 7 anos depois da leva de Daniel, ele ataca Jerusalém de novo, leva 10 mil valentes, carpinteiros, boieiros, ferreiros e quem trabalhava com agricultura. E ele diz: quem aqui é formado na agricultura, vem para a Babilônia. Por que vem para a Babilônia? Porque ele forma a antiga Torre de Babel em forma de jardim suspenso. E todo judeu que trabalhava na agricultura, na verdade, a maioria dos judeus era agricultor, trabalhava na agricultura, foi admitido. E entre os agricultores estão 2 velhinhos, 2 idosos que ainda não têm filha, só tem um parente que a Bíblia não diz quem é, mas na frente será chamado de Mardoqueu. Quando um velhinho, juntamente com o homem que será chamado de Mardoqueu, dentro da peça, vai trabalhar no jardim suspenso de Nabucodonosor, ele avista as milhares de plantas que Nabucodonosor tinha. Por quê? Porque além de ser guerreiro, ele era apaixonado por planta e por vegetações. No jardim suspenso de Nabucodonosor tinha mais de 382 tipos de planta: planta da Índia, planta da Grécia, planta da Etiópia, planta que custava $5, mas planta que também custava $50 mil. Quando o velhinho vai passeando pelo jardim suspenso de Nabucodonosor e vai trabalhar no jardim suspenso, ele avista uma planta chamada de Radassa. Pastor, que planta é essa Radassa? Radassa é uma murta, ela não tem tamanho, mas é uma planta que dela se extrai um perfume muito valioso. Mas o segredo da Radassa não é o perfume valioso que é extraído dela. Qual é o segredo da Radassa? É aonde ela nasce. A Radassa não nasce em qualquer lugar. Prova, pastor: se tu botar Radassa numa terra adubada, ela morre. Se tu plantar a Radassa numa terra fértil, ela morre. Se tu plantar a Radassa numa terra árida, ela morre. Se você plantar a Radassa numa terra seca, ela morre. Pastor, se em todas as terras preparadas a Radassa morre, qual é a única terra que ela tem a capacidade de germinar e brotar? A Radassa só nasce no meio da lama. Se a terra não for podre, ela não nasce. Se a terra não for lamacenta,
ela não nasce. Sabe por que você não deu glória? Porque você não pegou. Eu falei a início que os judeus colocavam o nome do filho segundo a situação que ele estava vivendo. Quando o velhinho vai para casa depois de trabalhar no Jardim Suspenso, ele diz: minha esposa, eu avistei no Jardim Suspenso de Nabucodonosor uma planta chamada Radassa. Dela se extrai um perfume muito caro, mas tem um porém: ela só nasce se for na lama. Se o lugar não for podre, ela não nasce. Se um dia a gente tiver uma filha, o nome dela tem que ser Radassa. Por que o nome dela tem que ser Radassa? Porque o ambiente que a gente está morando, Babilônia, é podre, prostituição, ninguém presta, álcool, macumbas, feitiçarias, algo que ninguém dá valor, a terra em que ninguém vale nada. Mas só que tem um porém: o que? No ambiente em que ninguém presta, a gente vai gerar alguém que vai ser diferente no meio dos iguais. Levante as mãos que você não pegou. Eu vou repetir: no ambiente em que ninguém presta, a gente vai gerar alguém diferente no meio dos iguais. Por quê? Porque o que identifica o que você é, não é a terra que você vai ser gerado. Quem identifica quem você é o Deus da terra, que decidiu te plantar na terra que muitos dizem que não tem valor. Alguém está dizendo: pode não valer nada, o ambiente pode ser precário, mas se o dono da terra te plantou no ambiente que ninguém escolhe, Deus diz: eu vou te honrar nessa terra para te fazer ser o que ninguém da terra é. Aleluia! Diga para alguém que está do teu lado: Radassa não é teu nome. Diga: Radassa é teu destino. Vou repetir: diga: Radassa não é teu nome. Diga para ela: Radassa é o teu destino. Pastor, por que Radassa não é meu nome, mas Radassa é meu destino? É porque os pais dela, velho, antes de morrer, chamaram Mardoqueu e diz: a gente vai morrer, mas a gente quer que o nome dela seja Radassa. Segundo o judeu, na gestação o pai dela morreu. No parto, a mãe dela, antes de falecer, chamou o sobrinho dela e disse: o nome dela tem que ser Radassa. Por que o nome dela tem que ser Radassa? Porque a gente não tem estrutura para criá-la. A gente está velho e em breve vai morrer, mas quando ela estiver crescendo, ela vai entender que o nome dela é a trajetória e o destino que eu vocacionei para que ela seja. Eu não sei se alguém vai pegar de pé ou sentado. Porque a Radassa é o destino dela. Porque Radassa, ela nasce para ser perfume, mas ela não é perfume. Tem alguém lágrimas pegando? Eu vou repetir: a Radassa, ela nasce para ser perfume, mas a Radassa, ela não é perfume. Pastor, como assim ela nasce para ser, mas não é? Se você pegar a folha da Radassa e cheirá-la, ela não tem cheiro. Se você passar no corpo, não fica cheiroso. Se você botar na roupa, não tem cheiro nenhum. Mas pastor, se dela se extrai um perfume caríssimo, como ela vai virar perfume? O agricultor da botânica tem que pegar a folha da Radassa, cortar da árvore, picotar ela, amassar ela, triturar ela, moer ela, pisar nela. E quanto mais humilhada ela for, mais essência ela vai exalar. Alguém pegou de pé comigo? Eu não sei se mais alguém vai pegar. É os pais dela dizendo: para minha filha crescer e se tornar o propósito que Deus tem para ela de ser rainha, a vida não vai facilitar, vai amassar, vai triturar, vai pisar. Mas alguém aqui pegou de pé? Eu vou repetir: a vida vai amassar, vai pisar, mas vai triturar. Mas para vergonha do diabo, o diabo está pensando que a dificuldade da vida vai matar ela, mas é o contrário. Quanto mais amassa, mais exala. Quanto mais aperta, mais exala. Quanto mais humilha, mais exala. Tem gente pensando que a guerra que tu está enfrentando vai destruir o projeto de Deus na tua vida, mas mal ele sabe que tudo que tu está passando vai te empurrar para o propósito e vai te fazer prosperar. Ai meu Deus, já que alguém pegou lá em cima, eu vou profetizar. Levante as mãos para cima. Esse ano de 2023 vai ser o ano das Radassas. Como assim, pastor? Que atravessar o ano de 2021 sendo pisada, sendo humilhada,
Tem gente que vai vencer quebrado. Ninguém vai parar a evolução do projeto na tua vida. Segura a mão de alguém que eu já encerro. E calamará cheia. Diga para alguém que está do teu lado: você é Radassa. Alguém que se não humilhar não cresce. Alguém que se não apertar não cresce. Alguém que se não pisar não cresce. Não reparou? Tudo teu é na dificuldade. Crescer é na dificuldade. Conquistar é na dificuldade. É Deus dizendo: é porque você é Radassa, meu filho. Deixa quem quiser sentar no trono. Nada contra. Mas quem Deus decidiu fazer crescer debaixo de pressão, quanto mais humilha, mais cresce. Quanto mais pisa, mais cresce. Cadê as Radassas do amor e fé? Cadê? Eu vou dar 10 segundos para você adorar. 9, 8, 7. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu vou profetizar. 5, no lugar da vergonha, Deus vai te dar dupla honra. 4.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. 3, toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. 2, a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. 1, prepara que o ano de 2023 vai ser o ano do inconformado. Deus vai virar uma chave na tua vida, e quem não acreditou vai ter que ver aquilo que era para morrer na lama virar perfume e se tornar valioso. Quem pega? Quem pega? Abra a boca pra adorar. Dá um abraço a alguém que está do seu lado aí. Diga para alguém: levanta a cabeça, você é Radassa. Alguém que se Deus não apertar não funciona. Quer identificar a Radassa? Quando não ora, Deus começa a apertar no trabalho, apertar na vida sentimental, apertar na vida financeira. Já preparou? Você pensa em pecar, Deus começa a tirar emprego, tirar relacionamento. É porque Radassa é assim. Pra exalar tem que apertar. Mas quanto mais imprensa, maior e mais cheiroso. Mas olha lá, quem pode adorar ao nome do Cordeiro? Tem uma senhora de pé adorando comigo aqui. Diga para alguém que está do teu lado: você é Radassa. Pega isso aqui, olha isso aqui, pastor Cleito. Eu não sei se alguém vai voar da cadeira como essa senhora que está comigo, mas vou pegar. Pastor, olha isso, meu amigo. Quanto custa a planta da Radassa? A planta da Radassa, a muda dela, custa na Palestina $5. Quanto é $5 hoje? R$25. Mas depois que a planta da Radassa é dissecada, triturada, amassada, pisada, humilhada, até virar pó, o óleo do pó dela custa quanto? $5.000. E quanto é $5.000? Aproximadamente 8, hoje R$25.000. Espera aí, uma folha inteira custa R$25? Sim, mas a mesma folha moída, picotada, triturada, olha lá, amassada, pisada no pó, vale R$25.000. Por que depois que a massa vale tanto? É Deus dizendo: porque eu permiti algumas guerras para trazer na tua vida o valor que muita gente não valoriza. Não, 2 pessoas pegou, vou repetir. Eu permiti algumas humilhações para trazer de volta o valor que muita gente não valoriza na sua vida. Já que 5 pessoas pegou de pé, então lá vai. Eu sei que vai doer, minha amiga Paulinha, mas se isso servir, alguém vai dar um voo, nem que seja para disfarçar. Pastor, como assim? Gente, tem gente se humilhando em ambiente que não é para ela ou para ele ficar. Por quê? É porque a folha
folha. Quando é folha não tem valor. Mas quando virar óleo, aquilo que não te valorizou, vai ter que voltar atrás para querer de volta aquilo que ninguém queria. Enquanto era folha, levante as mãos para cima. Enquanto é folha, você corre atrás, você se humilha, você pede desculpa, você pede para ficar. Mas meu filho, não desvalorize o teu processo, porque você precisa viver o propósito. É Deus dizendo: eu estou te permitindo viver um tempo como folha, para quem é de verdade ficar e quem é de mentira ir embora. Mas quando eu te transformar em óleo, quem não te valorizou quando tu era folha, vai ter que reconhecer o preço para poder te ter na vida. Ai meu Deus, levante as mãos no terceiro andar. Eu profetizo que antes desse ano de 2023 acabar, só para quem é inconformado, a prensa de Deus vai dizer: o que era humilhado como folha, chegou tempo de virar óleo. Ninguém deu valor, mas hoje virou essência. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Chacoalha alguém que está do teu lado. Eu entrego o microfone. Diga para ele: espera o tempo do óleo. Diga, porque quem vira óleo é valorizado, mas enquanto é folha, ninguém dá valor. Mas o tempo está chegando da Radassa virar perfume. Virar perfume. Encerrei. Aleluia. Encerrei. Diga para alguém só mais uma vez. Diga para alguém: para de rebaixar-se para se encaixar em lugares que não te cabe. Porque enquanto é folha, é você que corre atrás, é você que implora, é você que pede para ficar. Mas depois que virar óleo, todo mundo vai dizer: como faz para entrar na vida? Se não ficou no processo, vai ter que pagar preço para viver o sucesso. Porque aleluia, na vida de Deus é assim. Se eu decidir transformar quem era pequeno e ficar grande, quem não aceitou vai ter que descer para reconhecer o que eu tenho na vida da Radassa. Quem pode adorar ao nome do Cordeiro? Vem um decreto de Deus no meu ouvido e eu vou profetizar para entregar o microfone. Deus me disse: José, diga para minha igreja que está chegando o tempo que eu vou honrar muita gente que o diabo tentou pisar. Sim, gente que foi humilhada dentro de casa, no trabalho, na própria igreja. Jesus está dizendo: está chegando a hora de eu virar a chave. E quem não acreditou vai ter que ver aquilo que era folha desprezível virar um perfume importado. Quem não deu valor vai ter que sentir sua essência e ver o que Deus decidiu fazer na tua vida. Quem acredita na palavra, abre a boca e adora. Fica de pé, de pé. Diga para alguém que está do teu lado: Radassa não é teu nome, Radassa é teu destino. Pastor, por que Radassa não é meu nome, mas é meu destino? Porque nome qualquer um pode ter, mas destino só tem quem tem chamada. Pastor, prova que Radassa é meu destino. Provo. Tu conhece alguém, vacila mais do que respira, Deus não faz nada. Pé que canta, pé que prega, pé que dirige igreja, pé que está no trabalho, e Deus não faz nada. Aí tu diz: já que todo mundo faz e não dá em nada, eu vou fazer também. Tu só pensa em fazer. A mão desce e te quebra, te amassa, te aperta, te humilha e te pisa. Aí tu diz: todo mundo faz e não acontece nada, eu só pensei, Deus está me quebrando, por quê? Aí Deus diz: para quem faz e não dá em nada, a lei de Adão. Qual é a lei de Adão? Crescer e multiplicar, nasceu por consequência da vida. A mãe dele casou com o pai dele, ele nasceu consequência. E para você que pensa em fazer, por que a mão te quebra? Porque para você, lei de Jeremias: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci.
Antes que tu saíste da madre eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Lá vai, quem é escolhido não tem direito de escolha. Ou aceita o processo para viver o projeto, ou Deus vai viver te quebrando até tu virar óleo na marra. Mas ninguém vai impedir o trono que Deus já reparou e preparou para você viver e para você se sentar. Pastor, por que o rei se apaixonou por Hadassah? Por causa da beleza? Não, porque antes dela chegar diante dele, a essência dela chegou na frente dela. Alguém que nasce vivendo a história e o projeto que Deus projetou, o diabo não impede de romper e viver o que o céu já tem preparado. Quem acredita nisso, abre a boca para adorar. Rasga até o grito, vai exalar. Aleluia, terra calamacheia. Baixinho, eu vou fazer uma pergunta. Qual a pergunta, pastor? Deus está dizendo, Hadassah, terra maia, cantará marraia. Para você viver o trono que Deus preparou, você vai ter que passar o processo da moenda. Porque os pais dela colocaram um destino nela. Qual o destino? Hadassah. O tema da mensagem hoje, antes que meu amigo me pergunte, é destino Hadassah. Pastor, por que destino Hadassah? Porque Hadassah não é um nome, é um destino. Os pais dela geraram ela, mas colocaram o nome dela de Hadassah, dizendo o quê? Que para ela crescer num ambiente frutífero, ela vai ter que sustentar o que ninguém sustentou. Ser amassada, cortada, moída, pisada, humilhada. Mas se ela aguentar o processo, o óleo vai agradar a narina do rei, e ele vai levantar o cetro dizendo, essa é minha rainha. O rei não escolhe quem não sustenta. O rei só se apaixona por quem persevera na dor, para viver o sucesso. Ah, se você pudesse entender o que Deus está projetando. Eu vim pregar para gente que veio debaixo de moenda, de amarradura, o diabo pisando, humilhando, e Deus está dizendo, calma, fica tranquilo, que está chegando a fase do óleo na tua vida. Aqueles que não valorizaram quando é folha, vai ter que entender que o óleo chegou e o perfume vai exalar, vai exalar. Vem cá. Quando nos tornamos óleo, pastor, nem todo mundo é obrigado a gostar, mas todo mundo é obrigado a sentir. Pegou? Vou repetir. Eu sou apaixonado por perfume doce. Tô quase acabando com os que eu tinha. Good Gill, La Verbelle, John Tio VIP Rosé. Eu sou apaixonado por perfume doce. E tem gente que acha estranho um negão de 1,93 m cheirando a mulher. Que eu gosto de perfume doce. Eu já vi gente olhar pra mim e falar, estranho, um cara desse tamanho com cheiro doce. Aí eu falei, não gostou? Não, mas sentiu? Senti. Porque na vida de quem tem destino é assim. Tu pode até não gostar, mas sentir tu é obrigado. Tem gente que pode até fazer cara feia porque não gostou, mas ninguém pode impedir de sentir a essência que está exalando no ambiente. É Jesus dizendo, fica tranquilo, um monte de gente vai amarrar a cara, um monte de gente vai ficar com raiva, um monte de gente vai até xingar, mas não tem problema não. O importante é que aonde você passa, a sua essência passa na frente, chega primeiro. Quem pode aplaudar Jesus acima da cabeça? Deus abençoe. Vou perguntar uma vez. Eu sei que a maioria aqui está com cara de crente, de Hadassah, mas tem alguém que entendeu o projeto e Deus está dizendo, eu preciso te fazer exalar, mas para isso você tem que aceitar o processo, ser pisado, moído como Hadassah, para virar rainha e se tornar aquilo que o céu projetou para você. A primeira vida afastada está aqui na igreja. Se tiver alguém afastado, ó, tá vindo aqui a primeira Hadassah.